A paz do Senhor Jesus para todos vocês, meus queridos, que acompanham aqui o canal Palavra Verdadeira. Nesse momento eu estarei trazendo uma mensagem que é um recado de Deus para o coração da igreja, para o coração de muitas pessoas que estão vivendo um conflito emocional, um conflito espiritual, que estão vivendo dificuldades na sua vida, na sua fé e que estão passando por muitas coisas e não sabem direito identificar o que exatamente elas estão enfrentando, mas eu estarei nesse vídeo aqui mostrando a realidade de muitas pessoas hoje dentro da igreja. Mas eu quero muito te pedir que você deixe aí o seu gostei, compartilhe os vídeos aqui do canal com outras pessoas e vamos ajudar no crescimento desse canal em nome de Jesus. Queridos, a mensagem de Deus hoje para as nossas vidas, para os nossos corações, ela é muito séria, ela é muito espiritual, é um recado de Deus muito forte para o coração de muitas pessoas. E a realidade é o seguinte: quando a pessoa aceita Jesus, o mundo perdeu, o diabo perdeu aquela pessoa, mas o mundo e o diabo não desistem daquela pessoa. O mundo quer que aquela pessoa retorne, o diabo quer aquela pessoa de volta a todo custo. Existe uma regra estabelecida no mundo espiritual. Quando uma pessoa que ainda não é crente, uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, ela está dentro de uma igreja ou ela se dá a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, ela está num ambiente espiritual. Naquele momento ela tem toda a chance, muitas possibilidades de ser alcançada pelo Espírito Santo de Deus e ela se converter. A mesma coisa é quando um cristão, ele se permite estar no meio de festas mundanas, está envolvidas em bebedeiras junto com pessoas, ele está muitas vezes se oportunizando a estar em um ambiente mundano qualquer. O que é que vai acontecer? No mundo espiritual, ali é os domínios do diabo. Então é muito fácil naquele momento o destruidor providenciar alguma coisa para destruir a vida espiritual daquela pessoa. Uma bala perdida, violência, colocar a pessoa errada na vida da pessoa, enfim, são muitas as possibilidades, aprisionar pelos vícios. O mundo espiritual está com a porta escancarada para tragar a vida daquela pessoa e ela, de forma cega, ela está correndo o risco de ser tragada e destruída para sempre, perder a sua salvação. Então acontece exatamente assim: quando a gente aceita Jesus, as coisas que são do mal, as coisas que são erradas e que pertencem ao pecado, elas vão saindo das nossas vidas e a gente passa a ter uma vida espiritual abençoada com Deus. Quando a pessoa vai esfriando na fé, quando a pessoa vai se afastando das coisas de Deus, da palavra de Deus, da oração, do convívio espiritual, então ela começa a fazer um caminho de volta. Daí começam os prejuízos na vida espiritual, na vida emocional, na vida financeira, na vida familiar. Então começam a acontecer os prejuízos, mas a pessoa ela não entende, ela não percebe, ela não tem força de retomar a vida espiritual e o inimigo vai conquistando o seu espaço, o mundo vai tomando espaço no coração daquela pessoa. Por que é que existe muitas pessoas enfraquecidas, caídas, às vezes até desviadas, mas elas não conseguem deixar de ir para a igreja de vez em quando, elas não conseguem deixar de frequentar, elas não conseguem de vez em quando de assistir um culto? Sabe por quê? Porque o Evangelho marcou profundamente a vida dessas pessoas e elas sabem que o Evangelho é a vida, que Jesus é tudo para nós. E muitas vezes o que acontece é que, sem que a pessoa se aperceba, ela foi se distanciando, ela foi se afastando, ela foi perdendo o relacionamento com Deus, foi perdendo os vínculos espirituais. E tem muitas pessoas que acham que hoje é um cristão que está tudo bem com a sua vida com Deus, com a sua vida espiritual, mas na verdade ela nem sabe que apenas é um amigo do Evangelho, uma pessoa que frequenta a igreja uma vez ou outra. Então é tempo de fazer uma autorreflexão para ver se você se tornou apenas um amigo do Evangelho ou se você ainda é um crente de verdade, uma pessoa que tem vínculo espiritual e tem relacionamento com Deus. Nesse momento eu gostaria muito de ter outras palavras alternativas para expressar essa realidade, mas na verdade a realidade é o seguinte: tem pessoas hoje que frequentam a igreja de vez em quando, ora uma vez ou outra quando precisa de algo, não tem mais contato com a Bíblia porque o tempo é gasto com tantas outras coisas, inclusive
as futilidades destrutivas do celular, que veio para substituir tudo, está tomando o lugar de tudo. E hoje muitas pessoas não têm mais tempo para Deus, não têm mais tempo para a palavra de Deus, para a oração, não têm mais tempo para as coisas espirituais, porque o celular tomou o lugar e sufocou, abafou essa vida espiritual. Muitos estão, queridos, se afastando do propósito espiritual, estão dando lugar às coisas do destruidor, às bebidas, às festas mundanas, às amizades que são influências ruins, que só levam para lugares destrutivos, para as coisas do mal. E eu quero dizer uma coisa muito importante: cristãos bem espiritualmente são pessoas que são soldados de Cristo, como diz a palavra de Deus, sabe como lidar na hora da provação, no momento da tribulação, porque eles são pessoas que estão numa batalha, reconhece isso, e essa batalha eles travam usando armas como a palavra de Deus, como a oração, como o convívio espiritual dentro da igreja e muitas vezes envolvido com a obra de Deus. Então, a partir do momento que se começa a perder essas armas, esse cristão ele se torna uma pessoa vulnerável e não tem hora para o mundo levar ele de vez e para o diabo arrebatar ele da igreja de vez também. Então fica muito claro que cristãos que estão frios na fé, que não estão bem espiritualmente, eles são presas fáceis para o inimigo, eles são pessoas vulneráveis aos ataques de Satanás, às investidas, às tentações, e são pessoas propensas a qualquer momento se dar muito mal nas suas vidas. São pessoas que não sabem lidar com a adversidade. Hoje nós vivemos num mundo de ansiedade, de depressão, de violência, de vícios, onde o pecado generalizado ele exerce domínio sobre tudo. E ter uma vida espiritual é uma coisa que é necessária, é uma coisa fundamental para nós, que a pessoa seja fraca ou forte, mas ela tem que estar com a palavra, ela tem que estar na oração, ela tem que estar congregando, porque, queridos, não é somente pessoas que são fortes que têm livramento, mas pessoas que abandonam o temor de Deus para ter uma vida dissoluta no mundo, então não há como ela ter a proteção de Deus na vida dela. Por isso, nesse momento eu quero te dizer, retome seu relacionamento com Deus, tenha uma vida espiritual com o Senhor, caso contrário o inimigo vai drenar sim as suas forças, a sua saúde emocional, vai devorar suas finanças, vai destruir sua família, vai tornar você uma pessoa vulnerável e por fim vem o golpe final. Toma a sua salvação. É tempo de fazer o caminho de volta para Deus, o caminho do filho pródigo. O Senhor ele está de braços abertos esperando para abençoar, para restituir, mas nós temos que nos humilhar na presença do Senhor. Nós temos que descer desse lugar de comodismo, dessa cegueira espiritual e se voltar para o Pai que está de braços abertos, esperando para colocar o anel da salvação no dedo, o selo da promessa, para reescrever o seu nome no livro da vida. É tempo de se voltar para Deus. O Senhor ele quer derramar um avivamento no coração das pessoas, porque Jesus está voltando e cada vez nós sentimos mais a necessidade de estar alertando as pessoas, os cristãos, para que elas venham se despertar, porque Jesus está voltando e certamente o Espírito Santo ele vai trazer um avivamento, um mover de Deus para a vida das pessoas, porque Jesus está voltando e diz a palavra de Deus que o Senhor ele não é tardio nas suas promessas, mas ele está sendo longânimo para com muitos, querendo que alguns não venham se perder, mas que todos sejam salvos. O Senhor ele está dando uma nova oportunidade. O Senhor ele quer dar uma oportunidade para aqueles que se ausentaram, para aqueles que se distanciaram, para aqueles que abandonaram o convívio da fé, e muitos estão perecendo e outros estão no caminho para perecer. Mas enquanto o mundo quer te devorar, o inimigo ele quer tragar a sua alma, o Senhor ele quer que você volte porque ele te ama, você é importante para ele, você é uma pessoa especial e o Senhor jamais quer que você se perca, mas a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. O Senhor ele te ama e ele não vai abrir mão da sua vida em hipótese alguma. Portanto, que hoje esse despertamento na sua vida seja uma bênção que vai lhe levar de volta para a sua vida espiritual e para o seu relacionamento com Deus. Pai maravilhoso e eterno, nesse momento, Senhor, vem abençoar todos aqueles que estão fracos, todos aqueles que estão caídos, todos aqueles que estão vulneráveis, todos aqueles que o inimigo tem tirado do convívio espiritual, todos aqueles que têm colocado de lado a sua fé, todos aqueles que têm deixado para trás o relacionamento com Deus, mas hoje é o dia de retorno, é o dia de voltar para a presença de Deus, é o dia do arrependimento, é o dia de refazer a nova aliança com o Senhor, é tempo de abandonar o mundo, é tempo de virar as costas para as coisas do inimigo, é tempo de estar na tua presença, Senhor. Aviva o coração do teu povo, levanta os caídos, fortalece os joelhos desconjuntados, meu Senhor, toma pela mão e levanta esses que
que estão prostrados, meu Senhor. Levanta o teu povo, traz de volta para a tua presença, restitui aquilo que o inimigo tomou, aquilo que o inimigo roubou, que seja restituído, que sejam libertos, que sejam abençoados. Meu Deus, quantas pessoas estão cegas, quantas pessoas estão nas festas mundanas, quantas pessoas estão escravizadas no meio da bebedeira, no meio dos falsos amigos, no meio das pessoas destrutivas e estão perecendo sem perceber, mas que hoje o teu Espírito Santo venha se apoderar do coração delas e venha trazer esse alerta maravilhoso para que elas retornem para o convívio espiritual. Meu Senhor, venha abençoar os teus filhos, levanta para a glória do teu nome a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. Vem promover um avivamento capaz de envergonhar o diabo, capaz de afastar o mundo definitivamente do meio da igreja. Portanto, meu Senhor, te peço essa bênção e ministro em nome de Jesus o coração daqueles que ouvem essa palavra, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente se vê por aqui no próximo vídeo do canal Palavra Verdadeira.